Oi, eu sou a Mari e eu falo sobre entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e todo ano eu tento falar sobre o Grammy Awards de alguma forma aqui no canal, porque é a premiação mais relevante que a gente tem na música. Esse ano eu optei por não fazer uma live comentando a premiação, comentando a cerimônia, mas eu separei vários tópicos pra gente conversar nesse vídeo. Então muitas coisas aconteceram na premiação ontem, no dia 5 de fevereiro, que foi quando a cerimônia aconteceu, e eu queria fazer esse vídeo aqui pra gente comentar os principais pontos. Então, se você não me conhece, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever se você gostar dos meus comentários ao longo desse vídeo, tá bom? E já deixa um joinha também e comenta o que é que você achou do Grammy desse ano. Eu dividi esse vídeo em algumas partes pra gente poder abordar tudo de mais relevante. E eu vou deixar aqui no player do vídeo, aqui embaixo, separadinho, quais foram esses tópicos que eu separei pra gente conversar. O primeiro deles é o pré-show. Então eu só queria mencionar algumas categorias que foram anunciadas antes da cerimônia começar. Ou seja, categorias que não foram televisionadas, mas que eu acredito que vale a pena, pelo menos, a gente dar uma pincelada. A primeira delas, é claro, é o prêmio que All Too Well, o short film, ganhou. Então a Taylor Swift estava concorrendo na categoria de Best Music Video, então de melhor vídeo musical, melhor videoclipe, com o curta-metragem da faixa All Too Well, a versão de 10 minutos. E ela levou pra casa esse prêmio. Foi o único prêmio que ela levou ontem pra casa, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente no vídeo, mas eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento, porque eu acho que a Taylor realmente entregou o melhor trabalho da vida dela em termos de audiovisual mesmo, quando a gente pensa nos clipes, e eu acho que isso é uma grande coisa pra se dizer, porque a Taylor, uma das maiores qualidades dela como artista é justamente entregar bons clipes, clipes que contam histórias, clipes que realmente têm um storytelling muito forte, e eu acho que ela chegou no ápice com o curta-metragem de All Too Well, e eu fiquei muito feliz com ela ganhando essa categoria. Uma outra coisa que eu preciso comentar é o prêmio que a Viola Davis levou pra casa. Então a Viola Davis ganhou o prêmio numa categoria bem coadjuvante ali, que foi a categoria de melhor audiobook. E ela ganhou pelo livro dela, Finding Me. Só que esse prêmio é importante porque ele acabou fazendo a Viola Davis se tornar uma artista EGOT. O que é uma artista EGOT? É uma artista que ganhou pelo menos um prêmio nas 4 premiações principais do entretenimento. Então, o Emmy na letra E, o Grammy na letra G, o Oscar na letra O e o Tony Awards na letra T. Então, ela virou uma artista EGOT, que significa que ela ganhou esses 4 prêmios, pelo menos um prêmio em cada uma dessas premiações. Além do Grammy em melhor audiobook, ela já tinha sido premiada no Emmy pela série How to Get Away with Murder, no Oscar pelo filme Um Limite Entre Nós, e ela já tinha ganhado 2 Tonys pelas peças King, Hadley, 2 e Fences. Mencionando aqui brevemente outras 2 categorias que eu achei bem legais, a gente teve o Jack Antonoff de novo ganhando como produtor do ano, em não clássico, né, então em música mais popular mesmo. E a gente teve a faixa We Don't Talk About Bruno, do filme Encanto, ganhando em melhor canção feita para uma mídia visual. A gente tinha Beyoncé concorrendo, a gente tinha Taylor Swift concorrendo nessa categoria também, mas esse prêmio foi pra essa faixa de Encanto e eu achei que foi bem justo, porque We Don't Talk About Bruno foi um fenômeno, né? Quando o filme Encanto foi lançado, a Disney não tava apostando nessa faixa, a Disney tava apostando em outras faixas, tanto é que no Oscar do ano passado não foi We Don't Talk About Bruno que foi indicada na categoria de trilha sonora, né? Mas aí rolou um fenômeno na internet, essa música alcançou o topo da parada americana, ficou lá, foi um grande sucesso, e aí agora aqui no Grammy teve a chance de ser premiada. Com isso dito, vamos entrar agora de fato pra premiação, pra cerimônia televisionada, né? Então eu quero falar nesse momento sobre as performances. Vou falar um pouquinho sobre as minhas favoritas, o que é que eu achei. Eu acho que esse Grammy de 2023 não foi muito feliz em performances. E o que eu quero dizer com isso, né? Eu achei que grande parte das performances foram fracas, ou foram desinteressantes, ou foram simplesmente imemoráveis. Na minha opinião, as 2 melhores performances da noite foram as performances da Lizzo e do Sam Smith com a Kim Petras. Eu acho que a Lizzo entregou uma emoção muito grande na hora de se apresentar, porque ela cantou ali
um pedacinho do seu grande single About Damn Time, mas também a faixa Special, que é a faixa título do seu álbum, que estava concorrendo aqui também como álbum do ano. E essa é uma música muito bonita, muito especial. E a Lizzo tava realmente ali entregando uma performance muito emocionante, com um coral de fundo. Além disso, eu acho que a Lizzo tem um carisma surreal, então quando ela tá no palco, seja agradecendo, seja falando, seja cantando, a gente presta atenção. Ela é magnética nesse sentido, né? Porque ela tem muito carisma. E aí eu acho que ela realmente conseguiu entregar uma ótima performance. E depois dela a gente teve a Kim Petras e o Sam Smith cantando Unholy. E eles entregaram ali um conceito e uma ousadia que também é muito marcante no Grammy e em premiações de forma geral, né? A gente sempre espera que alguém vai entregar algo mais ousado, com um conceito mais forte, que chame mais a atenção. E eu acho que ontem isso ficou por conta dos dois. E eu gostei muito da performance deles de Unholy também. E a performance da Kim Petras com Sam Smith, e eu tava quase me esquecendo de mencionar isso, né? Foi anunciada, foi apresentada pela Madonna. E a Madonna é um ícone na ousadia da música pop, então também acho que tem tudo a ver aqui, né? Uma outra performance pela qual eu tava muito animada, porque eu sou muito fã do artista, era a do Harry. Entretanto, aconteceu alguma coisa ali na performance dele. Ele entrou fora do tom, ele quase caiu na hora de sair do círculo giratório, ele não conseguiu alcançar as notas do refrão, ele também não tava com uma grande animação, e depois a gente vai falar sobre ele ter sido o grande vencedor da noite, né? Mas ele ter sido o grande vencedor da noite significa que essa era a noite dele, a noite da vida dele, da carreira dele. Mas não acho que ele conseguiu lidar com isso ao longo da premiação. Eu acho que tem dois fatores que devem ser considerados, e eu acho que artistas são humanos, então nem sempre eles estão impecáveis e perfeitos e tudo bem, né? Mas esses dois fatores são o nervosismo, então talvez ele estivesse sim nervoso com a premiação, com o que poderia acontecer ali naquela noite. E além disso, o cansaço, porque a gente sabe que o Harry tá em turnê já há muitos meses. Ele fez um descanso aí no final do ano, mas já voltou fazendo alguns shows. Agora eu acho que vai ter uma pausa relativa, mas ele vem de uma leva de shows muito intensa, né? Ele tá cantando muito todos os dias, não é fácil manter esse nível de apresentação, então talvez isso tenha se refletido ontem. E me surpreende porque, assim, eu vi o Harry ao vivo em dezembro e ele foi impecável, então eu sei o potencial que ele tem como um performer no ao vivo mesmo, então não acho que é uma coisa recorrente, acho que alguma coisa aconteceu ali, ou ele tava nervoso, ou muito cansado, ou aconteceu alguma outra coisa pra ele não ter entregue uma performance que eu sei que ele tem capacidade de entregar. Enfim, de resto eu acho que foi isso, muitas performances imemoráveis. Uma outra performance que eu achei fofa e que eu gostei, achei boa também, foi da Brandi Carlile. Acho que ela fez uma boa performance. E eu achei muito fofa a esposa e as filhinhas delas apresentando a performance, né? Introduzindo a performance antes dela de fato começar a cantar. Mas de resto nada me surpreendeu muito. Vamos agora falar sobre as categorias de música pop, que são muito importantes para esse canal, já que a gente fala sobre música pop por aqui. Então em Best Pop, Duo or Group Performance, ou seja, na categoria de melhor música pop de um duo ou grupo, a gente teve a Kim Petras e o Sam Smith levando pra casa o prêmio pela faixa Unholy. Eu não tinha apostado nos dois, eu achei que talvez fosse ali pro ABBA, que inclusive ABBA, até onde eu sei, saiu de mãos abanando, pelo menos as categorias principais, né? Agora de cabeça eu não sei se eles levaram alguma outra coisa, mas enfim. Mas acabou indo pra Kim Petras e pro Sam Smith, e eu acho que eles protagonizaram ali no palco um dos momentos mais emocionantes, se não o mais emocionante da noite, porque eu achei muito bonito ele deixando... Elo, porque Sam Smith é não binário. Eu deixando a Kim Petras agradecer, já que ela era a primeira mulher trans a ganhar essa categoria. Ela não foi a primeira mulher trans a ganhar um Grammy, isso já aconteceu em algumas poucas ocasiões, mas foi muito significativo ouvir a Kim Petras realmente falando e agradecendo e falando sobre o apoio que ela teve da mãe dela, pela mãe dela ter ajudado ela e acreditado que ela era de fato uma mulher e não um menino. Então ela fez ali um discurso muito emocionante, que na minha opinião foi realmente um dos momentos mais bonitos da noite. Já em Best Pop Solo Performance, então performance de música pop solo, quem levou pra casa foi a Adele com Easy On Me. Eu acho que foi merecido, não tinha como a Adele aparecer no Grammy e não levar nada pra casa. Eu acho que não tinha um cenário onde a Adele saísse dali de mão abanando, ela é uma grande queridinha do Grammy, isso não é novidade. Eu achei que talvez ela fosse levar, falei talvez duas vezes, não sei porquê, mas enfim, achei que ela fosse levar
melhor álbum pop ao invés de melhor performance, mas acho que faz sentido também pra mim. E aí quem levou pra casa o prêmio de melhor álbum pop vocal foi o Harry Styles com Harry's House. E aí eu quero tirar um minutinho pra explicar pela milésima vez, que eu não aguento mais falar. Todo ano eu me estresso com isso, né? Todo ano as pessoas ficam, onde que o Harry Styles tem vocais melhores que a Adele, ou que a Lizzo, ou que sei lá quem mais estivesse concorrendo. Gente, o vocal no nome da categoria é porque só podem concorrer álbuns que têm vocais. Ou seja, não vale álbuns que são apenas álbuns instrumentais. A categoria não premia quem entregou os melhores vocais. É simplesmente um requisito que os álbuns indicados tenham voz, tenham algum cantor cantando a letra da música. Enfim, o Harry então levou pra casa essa categoria com o Harry's House. E eu achei boa essa categoria também. Eu acho que dos indicados era o meu álbum favorito, é o meu álbum favorito, né? Eu escutei muito Harry's House ano passado, é um dos meus álbuns mais ouvidos de 2022. Eu também gosto muito do Special da Lizzo, mas eu gostei do Harry ter levado aqui. Acho que até esse momento tudo tava fazendo sentido. Até esse momento, beleza, não tínhamos tido grandes problemas até aqui e nem grandes surpresas. As surpresas vieram depois, né? Mais pra frente. Próximo tópico da nossa conversa é prêmios da Beyoncé, que eu vou ter que falar sobre isso agora antes de falar sobre as 4 principais categorias da noite, infelizmente. Enfim, a noite de ontem era muito importante pra Beyoncé porque ela tinha grandes chances de se tornar a artista mais premiada na história do Grammy Awards. O recorde, até então, era do George Solti e ele tinha ganhado 31 prêmios ao todo. A Beyoncé estava concorrendo em categorias mais do que suficientes para passar esse número. Na pré-cerimônia, então no pré-show, ela tinha ganhado o prêmio de melhor gravação de dance ou de música eletrônica por Break My Soul e ela tinha também ganhado a categoria de melhor performance de R&B tradicional por Plastic of the Sofa. Isso fez com que a Beyoncé tivesse 30 prêmios antes da cerimônia começar, deixando tanto o empate quanto o recorde para a cerimônia ao vivo. Então a Viola Davis foi apresentar a categoria de melhor música de R&B no ao vivo, e nesse momento a Beyoncé ainda não tinha conseguido chegar na cerimônia porque ela estava presa no trânsito, mas a Beyoncé foi premiada pela faixa Cuff It. E isso fez com que ela empatasse. Nesse momento do show, nesse momento da premiação, ela tinha também 31 prêmios, 31 estatuetas. E aí veio o recorde com a categoria de melhor álbum de música dance ou eletrônica pelo Renaissance. Então, nesse momento, a Beyoncé foi, na verdade, apresentada pelo James Corden, e o James, quando ele abriu o papel, ele falou assim, ele já falou, começou o discurso dele falando, né? Nesse momento a gente vai realmente testemunhar a história. E aí nem precisou ele dizer o nome da Beyoncé, todo mundo já começou a aplaudir, ela já se levantou, porque claramente esse momento era dela, e eu fico arrepiada, porque na hora eu fiquei muito arrepiada também. É muito significativo que hoje a pessoa mais premiada da história do Grammy Awards, que é a maior premiação de música, seja uma mulher negra da nossa geração. E uma mulher que é tão relevante também para a indústria da música, né? Então isso fez com que a Beyoncé se tornasse oficialmente a artista mais premiada da história do Grammy, com 32 estatuetas. Esse também foi outro momento muito importante da noite de ontem. E aí, falamos agora sobre Beyoncé. Pra gente se aproximar do final do vídeo, vamos comentar as 4 categorias principais da noite, as Big Four, que são Artista Revelação, né, Best New Artist, Gravação do Ano, Canção do Ano, então Record of the Year e Song of the Year, e por último também Album of the Year, então o álbum do ano, que fechou a noite. Quero começar falando sobre Best New Artist, Artista Revelação, que também é uma categoria importante pra gente enquanto fãs de música brasileiros, né? Porque a Anitta estava concorrendo como Artista Revelação. E talvez você se pergunte, por que a Anitta estava concorrendo se ela já tem tantos anos de carreira? Porque esse último ano foi o ano de mais relevância pra Anitta lá fora, na gringa, né? Foi o breakout dela na música internacional e principalmente nos Estados Unidos. Então ela estava concorrendo como Artista Revelação. Eu tava sim torcendo por ela, só que também acho que não era tão fácil assim da Anitta levar pra casa, né? Ela tinha outros concorrentes e a academia também trabalha de formas misteriosas. Quem levou pra casa o prêmio então foi a Samara Joy, e eu fiquei surpresa, confesso. Não necessariamente pela Anitta ter perdido, mas porque na minha cabeça, se não fosse a Anitta,
seria talvez a Lato, ou o Marapolo, ou até o Maneskin, que são nomes mais conhecidos, né? Então não tava esperando que uma pessoa mais desconhecida levasse para casa esse prêmio, mas foi o que aconteceu. Agora, falando sobre Song of the Year, vou hablar porque fiquei puta. Esse prêmio era da Taylor Swift. Esse prêmio não era de mais ninguém além da Taylor Swift. Mas tá, vamos por partes então. Quem levou pra casa Song of the Year, canção do ano, foi a Bonnie Raitt com a faixa Just Like That. Essa é uma música desconhecida, que não foi nem single. Então, pra além da Taylor Swift ser a minha cantora favorita e de eu estar torcendo por ela, me surpreendeu de forma negativa essa escolha, porque acho que pra levar um prêmio de canção do ano, pô, tem que ter sido uma canção do ano. Se fosse um prêmio de melhor alguma coisa, eu entenderia, porque aí você talvez premie a qualidade acima de tudo e não necessariamente leve em consideração a relevância daquela música pro ano. Eu acho que sim, Just Like That tem muita qualidade, mas todos os indicados tinham, então também não vou entrar nesse mérito específico. Eu só acho que para essa categoria, para as 4 categorias principais, é sempre necessário que os vencedores tenham tido um grande impacto. E essa faixa não teve. Nem single não foi, até a própria Bonnie, quando anunciaram o nome dela, ficou muito surpresa. A minha torcida, obviamente, era pra All Too Well, 10-minute version. Eu acho que ia ser muito significativo, porque a melhor qualidade da Taylor como artista é a composição. E a gente sabe que canção do ano premia, normalmente, composição, avalia composição. E a Taylor nunca ganhou um prêmio nessa categoria. Ela tem 12 Grammy Awards, mas ela nunca levou nenhum nessa categoria. E aí seria um full circle se ela levasse esse prêmio pra casa pra uma música de 10 minutos, que é uma versão estendida de uma música que ela lançou 10 anos atrás e que conseguiu chegar agora na primeira posição da Billboard Hot 100, que é a principal parada americana e a principal parada do mundo. Ia ser um marco realmente na carreira da Taylor e eu acho que ia ser um marco pro Grammy também. Pra além disso, a gente tinha outras músicas muito importantes do ano de 2022 concorrendo nessa categoria, como As You Was, Break My Soul, Easy On Me, About Them Time. Então, se qualquer uma dessas outras tivesse ganhado, eu ia ficar chateada pela Taylor, porque eu tava torcendo por ela, mas eu entenderia e acharia merecido. Nesse caso, eu simplesmente não consigo me convencer que o Grammy decidiu premiar uma música que 200 pessoas devem ter escutado. E aí também, além disso, que ódio a Taylor estar na premiação belíssima e não ter subido no palco nenhuma vez. Se isso não ia acontecer, né, se ela não ia ganhar, então, canção do ano, que tivessem deixado pra anunciar o prêmio de melhor clipe, né, de Best Music Video, durante a cerimônia e não no pré-show. É isso que eu tenho pra dizer. Com isso dito, Record of the Year. Vamos falar sobre Record of the Year, que também foi uma surpresa. Não foi uma surpresa negativa, como outros momentos da noite, mas foi uma surpresa. Então quem levou pra casa Record of the Year, então gravação do ano, foi a Lizzo com About Damn Time. Eu adoro a Lizzo, eu acho uma pessoa incrível, uma artista incrível, adoro o Special, que é o álbum que ela lançou no ano passado, e eu gosto muito dessa música. Então eu fiquei feliz por ela. Ao mesmo tempo, eu sinto que essa categoria era pra ser do Harry com As It Was, que foi sim pra mim a gravação do ano passado. Era a música, foi a música mais forte, né, entre os indicados, era a música que mais tocou, que mais teve impacto, que mais teve sucesso mesmo no ano passado, então faria mais sentido pra mim. E aí, na minha cabeça, o Harry levaria essa música e ele não levaria essa categoria, perdão, e ele não levaria a próxima categoria, que também não fez sentido ele ter levado, na minha visão. O prêmio de álbum do ano não era pra ter sido do Hairstyles. E aí eu digo isso como fã do Hairstyles, eu digo isso como uma pessoa que admira muito o Harry, ele é o meu artista masculino favorito, eu acho ele incrível em tudo que ele se propõe a fazer. Mas esse ano parece que algumas coisas foram confundidas e trocadas. Vamos falar então, já que eu mencionei, né, a categoria de álbum do ano pra gente encerrar esse vídeo. Como eu disse, o Harry levou esse prêmio com o álbum Harry's House. Só que isso foi muito controverso. Na minha opinião particular, meu gosto, na verdade, né, particular, o Harry's House ressoou mais comigo do que todos os outros álbuns que estavam indicados nessa categoria. Foi um dos meus álbuns favoritos do ano passado. Isso não tá nem em questionamento, porque é o meu gosto pessoal. Só que eu consigo muito bem separar o meu gosto pessoal de quem eu acho que merece levar os prêmios. E nesse caso, esse prêmio era pra ser da Beyoncé. Não era pra ser de mais ninguém além da Beyoncé. E eu acho que seria uma reparação histórica por tudo que a academia já fez com a Beyoncé ao longo dos anos, né? Pra quem não sabe, a Beyoncé completou ontem 32 prêmios ganhados.
se tornou a artista mais premiada da história do Grammy, mas ela tem um único prêmio em categoria principal. A gente tem essas 4 categorias principais, né, que são as mais relevantes, e a Beyoncé só ganhou uma vez, anos atrás, Canção do Ano por Single Ladies. Então foi um problema, de fato, na noite que era pra ser da Beyoncé, a premiação não ter terminado com ela levando pra casa esse prêmio. E aí um outro momento controverso, e não podemos deixar de mencioná-lo, foi o discurso do Harry também. O Harry disse ali no discurso dele algo como: ai, tô muito feliz pelo prêmio, né? Porque isso não acontece muito com pessoas como eu. E aí, dá pra gente tentar se aprofundar um pouco, entender de onde veio essa fala, né? Pode ser uma coisa realmente do passado, dele ter vindo de um meio que não era o meio do entretenimento, dele ter chegado onde ele chegou. Claro, tem esse contexto, mas é muito complicado ele dizer essa frase no discurso dele, numa premiação que tinha ali, numa categoria, na verdade, né, que tava concorrendo ali a Lizzo, a Beyoncé, e o Kendrick Lamar, e o Bad Bunny, que é um artista latino. Então, a gente tem esse momento da premiação, não soa muito legal, né? A gente tem um homem branco, inglês, que eu até acredito que seja parte da comunidade queer, porque ele tenta né, lidar com isso ali nas suas performances e tudo mais, mas que em nenhum momento se assumiu, que ele preferiu, né, na verdade, não se assumir como parte da comunidade LGBTQIA+. Então, o Harry ter dito isso, ao receber um prêmio que tinha tantos outros artistas de minorias concorrendo, não soou legal. Então a noite terminou dessa forma e não foi um ano muito fácil pro Grammy Awards, né? Na verdade, não foi fácil pra gente, que teve que assistir essas coisas todas sendo confundidas e os prêmios não indo para as pessoas que mereciam os prêmios. E eu não digo que o Harry não merecia, é só que nesse caso, todo mundo esperava que a Beyoncé fosse levar pra casa pelo contexto e pelo impacto do Renaissance como o melhor álbum avaliado pela crítica no ano passado. Eu amo Harry's House, é o meu favorito dos indicados, mas eu acho que é importante a gente também saber reconhecer o que é que a gente gosta mais e o que é que também teve mais relevância de forma geral na indústria da música. Espero que tenha feito sentido essa nossa conversa, esse nosso papo de hoje. Me perdoem se eu falei alguma coisa errada ao longo do vídeo, no sentido de, enfim, não conseguir me expressar direito. Mas é isso. Me contem o que é que vocês acharam, deixem um joinha e me sigam. E se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais, tá bem? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!